Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, exegese. Paz do Senhor, eu sou o pastor Luiz Felipe e você está aqui em mais um vídeo aqui desse canal, para a gente aprender um pouco da palavra de Deus. Esse é o tema do nosso vídeo, é a exegese. E o que significa esse nome? E como praticar a exegese? A exegese é a arte de você extrair do texto o que realmente está escrito no texto. É você ler o texto minuciosamente, prestando bastante atenção para extrair tudo que está no texto. Só que antes eu quero ler um versículo aqui da palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo 8, de versículo de número 8, que diz assim: leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia. E como é que eu posso praticar a exegese? Então eu vou sinalizar para vocês aqui 5 maneiras para que a gente possa exercer a exegese. Para que a gente possa colocar em prática a exegese do texto. Nada mais é do que extrair do texto que realmente ele está escrito. Tá certo? E como é que eu posso, pastor, praticar a exegese? Como é que eu sei que eu estou fazendo a exegese no texto? Primeiro, como é que você lê o texto da palavra de Deus? Como é que você se apresenta quando você vai ler o texto da palavra do Senhor? A gente sabe que a palavra do Senhor não é um livro de receita, a gente sabe que a palavra do Senhor não é uma revista em quadrinho, não é o teu tipo de livro. A gente precisa ler com atenção. A gente precisa ler para poder que o Espírito Santo de Deus ele possa nos trazer o real sentido daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então eu separei aqui 5 maneiras para a gente praticar a nossa exegese dentro da palavra do Senhor. A primeira é você ler o texto várias vezes. Não se lê um texto uma vez só. Você vai ministrar a palavra do Senhor. Você não vai ler o texto uma única vez. Você vai ler o texto pelo menos 3 a 5 vezes o mesmo texto. Talvez você esteja perguntando assim: eu vou ler o texto 5 vezes o mesmo texto? Sim, 5 vezes o mesmo texto. Porque eu tenho certeza que se você ler uma única vez, você não percebe o que você vai perceber na terceira e na quarta vez que você vai ler o texto. Para praticar ou colocar em prática a exegese, é necessário ler o texto. E não só ler o texto rapidamente, mas ler o texto com bastante calma. Ler o texto devagar, observando cada ponto, cada vírgula, observando exclamações, observando interrogações e observando cada palavra. Porque a mudança de uma vírgula pode alterar o sentido daquela palavra. A mudança de um ponto só pode alterar o sentido daquela palavra. Então, o primeiro passo para colocar em prática ou praticar a exegese é a gente ler o texto várias vezes, mas não de maneira rápida nem correndo, mas de maneira lenta, com bastante tranquilidade. Pegue um texto aí, qualquer texto. Pegue um texto aí, uma história de mais ou menos 3 a 4 versículos, e você vai ler da primeira vez, vai parar, observar o que entendeu. Depois você vai ler segunda, terceira, quarta e a quinta vez. Eu creio que na quinta vez da leitura, você vai perceber que você conseguiu extrair o que você não conseguiu extrair da primeira vez. Então, o primeiro ponto para colocar em prática a exegese de um texto é você ler ele várias vezes. O segundo ponto, observar o contexto. Veja o que vem antes e o que vem depois do texto. Por quê? Porque isso ajuda a entender o assunto corretamente. Entendeu? E isso ajuda a entender o texto corretamente, o assunto corretamente. O capítulo tem 15 versículos. Aí você começa a ler do verso de número 10. Você só vai entender do verso 10 para baixo. Você precisa ler do verso 1 até o verso de número 15, até o verso de número 15,
para que você possa entender todo o texto. Talvez você queira iniciar a sua ministração a partir do verso 10, mas é necessário você voltar no verso 1 para que o verso 10 seja claramente exposto na sua mente, tá certo? E até exposto para as pessoas a que você vai trazer aquela palavra. Então, o segundo ponto para você colocar em prática, exercer a exegese é o quê? É ler o que vem antes e o que vem depois, porque isso ajuda a entender o assunto corretamente. Aí você lê que um personagem agrediu o outro com a espada, no verso 10. Só que certamente no verso de número 9, 8 e 7, vai dar o motivo daquela agressão. E o porquê ele agrediu. Será que ele foi agredido antes? E tudo isso aí vai aparecer nos versos anteriores. Tá certo? Então o segundo ponto é esse. É ler o que vem antes e ler o que vem depois. Tá certo? E o terceiro ponto é entender o significado das palavras. Às vezes tem pessoas que acham a palavra bonita, mas não sabem o significado daquela palavra. Tem pessoas que acham palavras bonitas, mas não sabem o significado daquela palavra. A Bíblia fala sobre Maranata, a Bíblia fala sobre Ebeneze, tá certo? A Bíblia fala sobre anátema, a Bíblia fala sobre aba, a Bíblia fala sobre Rabone. São palavras que você tem que saber o significado dessas palavras. Você não pode repetir só porque alguém famoso, alguém conhecido, ou alguém estudado citou aquelas palavras. Você precisa ver o significado daquela palavra. Se você quer realmente usar aquela palavra, não vai usar só porque achou bonito ou porque alguém citou no púlpito. Você vai usar porque você sabe o significado daquela palavra. Procurar o significado das palavras é importante, tá certo? Porque às vezes, uma palavra tem um sentido mais profundo do que aquilo que a gente imagina. Às vezes tem uma palavra na Bíblia que é necessário você procurar o significado dela, porque ela parece uma palavra simples, mas ela tem um sentido muito profundo do que aquilo que você está vendo ali. Então é necessário buscar o significado daquela palavra. E isso é praticar a exegese. Tá certo? E o quarto ponto, ver o contexto histórico. O contexto histórico. Quem escreveu ali? Para quem foi escrito? E em que situação foi escrito? Tem cartas de Paulo que Paulo escreveu na prisão e poucas pessoas sabem disso. Tá certo? João estava na ilha de Pátimo quando teve as revelações. E aí? A gente precisa saber em que contexto estava, em que situação, para quem escreveu, tá certo? Quem escreveu, para quem escreveu, em que situação escreveu. Esse é o contexto histórico. E isso é praticar a exegese, o contexto histórico. Você está tirando de tudo que você está tirando tudo que o versículo pode oferecer para você. Oferecer para você. Antes do quinto ponto, para a gente encerrar, eu quero mostrar algo para vocês aqui. De uma maneira mais clara como praticar uma exegese. Observe, é extrair tudo do texto. Por exemplo, eu vou usar um animal. Eu vou usar uma vaca. Eu vou usar uma vaca. Observe que... O que é que você pode extrair da vaca? Pense comigo aí agora. O que é que você pode extrair da vaca? Você extrai o leite da vaca. Tá certo? Você extrai o leite. O que é que você pode mais extrair da vaca? A carne, é óbvio, você vai extrair a carne da vaca. O que é que você pode extrair mais da vaca? O couro, você vai extrair o couro da vaca. Algumas pessoas usam o chifre, vai extrair também o chifre. Isso é praticar a exegese. É você extrair tudo que o texto tem direito a colocar em suas mãos. Tá certo? Porque tem palavras que você lê, você pode pregar 1 ou 1h30 de relógio, dependendo da sua leitura, dependendo do tempo que você se prostou ali na Bíblia, você lê a palavra do Senhor. Isso é extrair do texto. Então, observe que um só animal, você conseguiu extrair 4 coisas. Você conseguiu extrair 4 coisas desse animal. Então, assim é a palavra. Assim é a exegese, melhor dizendo. Você tem que extrair tudo do texto. Você lê o texto, você vai ver quem está no texto, o que é que fez ali a pessoa no texto. Alguns textos vai dizer como é que estava vestido aquela pessoa. Alguns textos vai dizer o nome daquela pessoa.
Alguns textos ali vai dizer a região onde aquela pessoa estava. Alguns textos vai dizer com quantas pessoas aquelas pessoas estavam reunidas ali. Tudo isso aí é extrair do texto. Tudo isso aqui é praticar a exegese no texto. E o quinto ponto é aplicar a mensagem. Depois de entender o significado original, pense o que Deus quer nos ensinar com esse texto. Tá certo? Então, exegese é isso. É a leitura do texto. Exegese é a observação do texto, o estudo das palavras, certo? O contexto histórico e a aplicação. Isso é exegese. É por isso que tem muita gente aí, principalmente famoso, fazendo vídeo nas redes sociais, fazendo vídeo na internet, falando porque um Deus fez isso, porque Davi fez isso, porque o tal do Abraão fez isso, porque Moisés fez isso. Mas não sabe o contexto histórico da região. Não sabe por que fez aquilo ali. Não sabe o que é lei, não sabe o que é graça. Lê algo ali que quer confrontar você sem ter o menor entendimento daquilo que leu. Não sabe por que aconteceu aquilo ali, em que contexto foi, por que a nação agiu assim, porque o povo lutava daquele jeito. Não sabe, mas só sabe ler aqueles versículos ali e querer jogar e cuspir versículo da palavra sem saber nem o significado, nem o porquê aquilo aconteceu. É por isso que é bom você praticar a exegese, certo? Baseado aqui em Neemias 8:8. É você ler o livro da lei claramente, dando explicações, certo? Dando explicações de maneira que entendam o que se lê. Então, é necessário você ler o versículo não uma só vez, no mínimo 5 vezes, para que você possa entender cada ponto, cada exclamação, cada interrogação, cada parágrafo. Porque, como eu já disse, na mudança, pode mudar um ponto, muda completamente o sentido da palavra. Então, isso é exegese. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você tem aprendido aí, coloque aí nos comentários, eu tenho aprendido. Se você tem dúvida, coloque aí no comentário também, eu tenho uma dúvida. Eu sei que nos próximos vídeos, Deus irá esclarecer essa dúvida na sua mente. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar para um amigo, que ele possa também conhecer a exegese. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.